Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Saudações, saudações. Dia 29 é sempre dia que a gente faz recordação, faz memória, afirma, tem a certeza, coloca-se diante do Senhor Deus dizendo que nada nem ninguém é como Ele. É isso que significa Miguel. A missa de São Miguel, a missa da aliança, o dia da aliança, não é para falar de Miguel, de São Miguel. É para falar de Deus, que ninguém é como Deus. E é por isso que nesse dia eu gosto sempre de começar, mesmo não sabendo cantar, ainda de manhã piorou, mas para te dizer que nada nem ninguém é como Deus. Hoje, lógico que neste momento eu vou comentar com você sobre o Evangelho, mas a primeira leitura é dos 3 jovens que são jogados na fornalha. Se você participar da missa, com certeza o padre da sua paróquia vai falar, assim como eu vou falar com o meu. Por falar nisso, às 19h30 hoje, lá na matriz de São Mateus, a minha matriz, nós temos a missa de São Miguel, missa da aliança. Você é convidado a participar se você mora em Guariba. Caso você mora em outro lugar, procure, né? Não precisa viajar, pegar estrada para isso, mas que você possa participar da Eucaristia, comungue de Jesus. Ninguém é como Deus, nem os teus pecados é como esse Deus. Então, coma e beba da mesa deste Deus que te ama e que deu até a última gota de sangue. Hoje, tô dando spoiler, né? Tô contando antes de acontecer. Eu pedi pro coral cantar uma música que é difícil de cantar porque ela é alta, mas que pedisse sacrifício pro coral para cantar uma música que é aquela que ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Olha, vamos rezar, né? Já estamos rezando, mas vamos rezar. Seja muito bem-vindo a mais um dia em que começamos pedindo toda a força de Deus, descobrindo que nada nem ninguém é como Deus. De repente, você esteja como esses jovens que foram jogados na fornalha. Que o rei, você vai perceber, chega para eles e diz assim: vocês precisam me adorar, vocês precisam prestar culto, vocês precisam... E aí, eles simplesmente dizem: não, nosso Deus não permite isso. Nós não nos dobramos, nós não nos ajoelhamos diante de nenhum mamífero. Ou seja, nenhum homem ou mulher. E aí são jogados na fornalha e continuam andando no meio do fogo. É interessante a cena, né? Eles andam no meio do fogo. Porque qualquer um poderia pensar, se fosse jogado uma fornalha, eu ficaria baixadinho assim, com medo, porque agora o fogo vai me pegar. Se o rei não pegou, o fogo pega. Se o fogo não pegou, o rei pega. Depois vai pegar. Parou. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Ai, pai, então eu posso colocar a mão no forno para pegar o pão sem... Não, para com isso. Isso é tentar o Senhor Deus? Não é assim? Mas a fornalha acesa, de repente, possa ser o seu coisinho para quem você trabalha, a dona coisinha para quem você trabalha, ou o coisinho com quem você lida lá no serviço, ou aquele furador de zóio que adora chupar o cardinho de todo mundo, o Tiranossauro Rex. Por que Tiranossauro Rex, padre? Que tem os braços curtos, né? Antigamente, quando a gente trabalhava na roça, dizia que o sujeito tinha braço curto quando ele pegava a enxada desse jeito, né? Não é assim? A enxada pega assim, né? Agora ele não, ele pegava a enxada desse jeito, Tiranossauro Rex. Né? Braço curto, não gosta de trabalhar. Padre, o que eu faço? Ninguém é como Deus. Então quer dizer que eu tenho que me conformar? É isso? Não. Você tem que colocar nas mãos de Deus, esperar a hora certa. De repente, o seu coisinho não dá valor para você, mas aparecerá alguém que dará valor para você. Você pede as suas contas e vai para lá. Mas quando isso, padre? Eu sou padre, eu não sou mãe de Ná, eu não sei te falar essas coisas. E nem acredito que tenha um ser humano que tenha como falar.
O ser humano que está, o mamífero, teu irmão, como eu sou teu irmão mais velho e posso te falar, é que Deus agirá. E aí você saberá. Peça para ele. Por isso que a gente está aqui para rezar. Não é verdade? Já tô falando, nem começamos ainda. Não, já estamos rezando sim, né? Tenho certeza disso. Por isso, vamos rezar. Eu te convido a entrar na presença de Deus, traçando sobre o seu corpo, sobre a sua vida, o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus Pai, que é amor de Deus Filho, que é misericórdia e compaixão, a unção, a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Digamos juntos. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Divino Espírito Santo. Nossa Senhora nos cubra com seu manto. E Jesus misericordioso, se acaso chorarmos, venha enxugar o nosso pranto. Amém. O Evangelho, né? Eu estava falando até agora de Daniel. Mas do livro de Daniel. Mais da profecia de Daniel, né? Melhor dizendo. Mas agora eu vou ler o Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 31 a 42. Naquele tempo disse Jesus aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Acabei de te falar. Quando vai ser, padre? Quando que eu vou conseguir a libertação? Se você permanecer em Jesus, sabendo que ninguém é como Deus, você conhecerá a verdade. Responderam os judeus: Mas se a gente é arrogante, se a gente é prepotente, olha só o que os judeus respondem para Jesus: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Eram escravos de um Deus morto, de um Deus que havia enviado Moisés para libertá-los do Egito, havia libertado com mão forte do Egito. Eram filhos de Abraão que sai de sua terra, era escravo de não poder ter um filho de si próprio, ou seja, naquela época, para que ele pudesse provar que ele era o pai de uma grande nação, ele recebeu Isaac, Ismael, e eles ainda não conseguiram descobrir que Deus é um Deus vivo, porque não é um Deus libertador, é um Deus que se tornou leis, normas, preceitos. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Qual que é o pecado deles, gente? Ai, com certeza, eles eram amaziados. Não! O pecado deles era dizer que conheciam a verdade, eram filhos de Abraão, eram filhos de Deus, filhos de Javé, de Jeová, como você preferir. Só que eles queriam matar o próprio filho de Deus, eles estavam planejando a morte de Jesus. Esse era o grande pecado. Você fica atrás de tantos outros pecados, pecado é o que você tenta contra o outro. E tentar não tem nada a ver de sensualizar. Tentar tem a ver com falar mal do outro, desejar mal pro outro, odiar o outro. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Entendeu? Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Ora, pois, mas agora, vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Tá vendo? O pai deles não era Deus, não, nem Abraão. Disseram então: Nós não nascemos no adultério, temos um só pai, Deus. Que Deus que eles estão falando aqui? Eu sei que eles estão falando de Javé. Eu sei. Mas como que eu posso ser filho de Deus, portanto, irmão de todos, e fazer distinção de uns para outros? Pois eles faziam distinção. A porta do templo, ou seja, a porta da igreja. Eu falo a porta porque, naquela época, o pecador, o aleijado, o cego, ele não podia nem entrar. Mulheres tinham o lugar delas, no lugarzinho próprio para elas, por isso que eu estou te falando. Então, na porta do templo, porque nem entrariam. Eles faziam distinção, porque vocês são pecadores. Nós, religiosos, saduceus, mestres da lei, fariseus, fariseu que era elogio, sacerdotes do templo, nós temos dignidade. Nós podemos entrar. Hoje tem muito sacerdote, né? Sacerdote no que eu digo, somos nós, padres, pastores, ministros, que pegam Jesus na mão, como se estivesse na porta do templo e diz: Você não. Não, padre, mas a gente não pode falar não pra ninguém. Mas depois fica julgando. Ah, você viu quem entrou na fila?
Quem tiver ouvidos que ouça. Respondeu-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque Deus é de Deus que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O fechamento dos judeus num pensamento rígido da lei mosaica, da lei de Moisés, e que se separava de tudo aquilo que Jesus falava, começa a se acirrar. Essa briga começa a se acirrar. E eles já estão aí prontos para entregar Jesus para ser morto. Ou seja, tramam a própria morte do Filho de Deus. Padre, eles não sabiam que Jesus era Filho de Deus. Por que eles não sabiam? Porque suas mentes estavam fechadas naquilo que era uma lei retrógrada. Repito, os corações deles estavam fechados para ver Jesus como Deus, e também como irmão. Porque se eles tivessem deixado a lei retrógrada, se eles tivessem tido uma abertura para uma atualização, uma palavrinha nova, né, para dizer dos judeus, mas se eles tivessem a capacidade de jogar para a própria vida a palavra de Moisés, a palavra dos profetas, as palavras de todos aqueles que os antecederam, eles com certeza, no mínimo, poderiam até não ter visto Jesus como Deus, mas teriam visto como um irmão que passaria se não fosse verdadeiro. Mas não. Pregavam aquilo que acreditavam como verdade, mas uma verdade pessoal, não uma verdade existencial, era uma verdade pessoal. Era a teologia da pedra, lembra? Fez errado, apedrejem-no, apedrejem-na. É a teologia da pedra, não a teologia do coração, a teologia da cruz, a teologia do amor, é a teologia da justiça, é a teologia do que é certo, justiça. Eu apelo para a justiça. Eu apelo para a misericórdia. Eu apelo para a justiça. Eu apelo para a misericórdia. E é isso que faz com que Jesus seja condenado. Ai, ai. Eram os esquemas mentais deles, né? 2000 anos atrás. Era o esquema deles de 2000 anos atrás. Será que hoje sofremos por esses mesmos esquemas? Fica a pergunta para você e para mim, porque quando nós vamos até o culto, até a missa, até a igreja, vamos ao templo, será que por causa dos sacerdotes do templo, dos religiosos do templo, dos ministros, dos obreiros, a gente fica na porta? Ou a gente sabe do Deus que está lá dentro e entramos? Mas padre, a igreja falou que eu não posso ir lá. Padre, o pastor da minha igreja falou que eu estou excomungada. Porque eu não sei qual foi o motivo da excomunhão. Ele falou isso. Será que Deus falou? Os judeus aqui disseram assim: nós temos todo o conhecimento. Nós somos filhos de Abraão. Possuímos Moisés, a lei mosaica. Nós temos os santos dos santos. Mas não tinham Jesus. Não tinham o Filho de Deus. Não entendiam nada de Deus. Por isso, confie no Senhor Deus. Nesse Deus de Jesus. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Você fica olhando para o padre, você fica olhando para as ministras, para os ministros, você fica olhando para o pastor, você ainda olha para os obreiros, esquece de olhar para a cruz. Muitas vezes nós, religiosos, carregamos a teologia da pedra. Jesus sempre terá a teologia da cruz. Pegue a água para a gente abençoar. Dignai-vos, Senhor, abençoar esta água que, recordando ao santo batismo, seja sempre uma água limpa, pura, que lave por dentro e por fora. Abençoai, Senhor, esta água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé. Amém. Amém. E juntos rezemos assim. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Glorioso São Miguel,
defendei-nos no combate. Muito obrigado por sua presença, que você tenha um dia maravilhoso. Se estiver rezando hoje, dia 29, convido você para as 19h30, lá na igreja de Guariba, na Matriz, São Mateus, a participar da missa. Ou onde você puder. Hoje, quarta-feira, todas as igrejas praticamente têm missa. Então, participemos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso e amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Muito obrigado por sua presença, que o Senhor Jesus seja sempre vossa força. Permaneça em paz e que Ele sempre te acompanhe, graças a Deus. Um beijo no seu coração, acreditar faz bem.